Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo depois de vários pedidos de algumas famílias me perguntando sobre qual seria a melhor maneira de ensinar o alfabeto para as crianças. Então, eu vou gravar agora para passar várias informações para vocês, ensinando vocês a usarem o alfabeto que eu uso, tudo bem? Então, como eu já expliquei em alguns vídeos, a nossa escrita, as letras do alfabeto, elas foram criadas para que a gente possa escrever o que nós falamos. Então, para cada som que a gente emite quando a gente fala, existe uma letra que representa um ou mais desses sons. Então, eu procuro sempre ensinar as crianças pelo método fônico, ou seja, é um alfabeto que na verdade é um método que a gente usa exatamente os sons que cada letra representa, para que aí depois a gente passe para a escrita. Por quê? Esse método fônico, de ensinar para as crianças a correspondência de cada som da fala a cada letra, é o método que tem mais evidências científicas de que ele é eficaz na alfabetização. Então, a gente dessa forma ensina para a criança não só o nome da letra, mas também como ela é escrita e o som que ela foi criada para representar quando a gente precisa escrever. Tudo bem? Então, esse alfabeto, ele tem várias figuras. Às vezes, algumas acabam coincidindo com como sendo a primeira letra do nome. Por exemplo, o A da aranha, o B da bolha, o C do cachorro, mas nem todas as letras são assim. No decorrer do vídeo, vocês vão perceber que as figuras que eu coloquei nesse alfabeto representam o som que a letra foi inventada para que a gente possa escrever. Então, começando, essa então, no caso, é a letra A. Então, sempre que a gente for trabalhar com as crianças, nós podemos fazer o seguinte: quem puder imprimir o alfabeto, tudo bem, eu mando para vocês o arquivo. Porém, não é necessário imprimir. A gente pode fazer o seguinte: pode manter o arquivo no celular mesmo e a gente pode pedir ou escrever mesmo junto com a criança a letra, para que ela possa ir passando o dedinho por cima sempre que ela precisar fazer o som. Tudo bem? Que isso faz com que ela memorize tanto a forma, a imagem da letra, o som que a letra representa e também o movimento que ela precisa fazer para escrever. Então, vamos lá. Essa aqui, então, é a letra A. A letra A foi inventada para que a gente possa escrever o som A. E eu coloquei a figura da aranha porque quando a gente vê uma aranha, normalmente a gente leva um susto. E quando a gente assusta, a gente às vezes grita assim, ah! Então, aquele grito que a gente dá quando a gente assusta com a aranha é o sonzinho representado pela letra A. E as vogais também, A, E, I, O e U, tem uma particularidade, que o nome da letra é o mesmo som que ela representa. Então, essa aqui é a letra A, que representa o som A. A próxima letra, é a letra B. A letra B, ela representa o sonzinho B, B, que parece uma bolinha de sabão estourando. Então, é esse sonzinho aqui, B. E quando a gente faz esse som, não sai um ventinho da nossa boca. Ele fica assim, B, B. O papelzinho não se mexe, viram só? Então, o sonzinho representado pela letrinha B é o B. Tudo bem? Agora nós vamos para a letrinha C. A letra C, nesse momento, a gente ensina apenas um som, tudo bem? Que é o sonzinho K, que parece um cachorrinho que pegou um osso maior do que deveria e na hora que foi comer ele ficou engasgado. Então ele fica assim, K, K,
Esse é o som representado pela letra C. Depois vem a letra D. O sonzinho que a letra D representa é como se a gente tivesse feito alguma besteira e a gente faz assim, D. Né? A gente faz assim, não é? D. Então, o sonzinho representado pela letrinha D é o som D. Depois, nós temos já a letrinha E, que também é uma vogal. Ela representa o sonzinho E, que é igual ao nome da letra. Então, o som da letra E parece quando a gente está muito feliz e quando a gente vai comemorar, a gente comemora assim. E! E também, a letra E, ela representa dois sons, que é o sonzinho E e o sonzinho É, que aparece também em outras palavras. Essa aqui é a letrinha F. O som que a letra F representa parece um som de quando a gente está soprando, assim. Então, olha só, quando a gente faz o sonzinho da letra F, a gente solta um ventinho pela boca. Viram só que o papelzinho se mexe? Isso a gente vai usar mais pra frente para diferenciar o som entre algumas letras. Então, o sonzinho que a letra F representa é o som de... Agora, nós vamos para a letrinha G, que nesse momento, no primeiro ano, a gente também introduz só um dos sons que a letra G representa, que parece um som de quando a gente está tomando água. A gente faz o som G, G. Esse é o som da letra G, G, que parece como a gente estivesse tomando água. G, G, G. Então, esse é o sonzinho representado pela letra G, G. E agora, depois do G, vem a letra H. A letra H, nesse momento, que a gente só introduz também palavras que começam com esse som, a letra H, no início das palavras, ela não tem som. Então, é esse o som dela. Quando ela está no início de palavras, ela não emite nenhum som. Ela fica assim, em silêncio. Depois do H, vem a letrinha I, que também é uma vogal, que o nome dela é o mesmo som que ela representa. Então, a letrinha I parece quando a gente faz alguma coisa que deixa a gente sem graça e a gente faz assim. I! Entenderam só? Esse é o som da letrinha I. É o sonzinho que quando a gente precisa escrever, a gente usa a letra I. Parece quando a gente está sem graça. I! Depois do I, vem o J. O J parece o som de um jipe estragado. J, J, J. Esse é o somzinho representado pela letra J. J. Tudo bem? Depois do J, vem o K. A letra K, ela não existe no alfabeto de escrita em português. Porém, como a gente usa normalmente para escrever nomes de pessoas ou de marcas, a letra K às vezes tem o som de C, que também é K. Tudo bem? Aí, como aqui eu coloquei uma figurinha de uma menina que eu sempre falo para as crianças, que é a letra da Karina, da Kelly, tudo bem? Que a gente só usa, na verdade, para escrever nomes próprios e nomes de marcas. Depois do K, vem a letra L. A letra L, o som que ela representa é esse. L, que a gente coloca a língua atrás dos dentes da frente, de cima, para fazer o som que ela representa. L, tudo bem? L. Esse é o som representado pela letra L. Depois vem a letra M. A letra M, para a gente fazer o som que ela representa, a gente tem que fazer uma cara de emburrado. O som da letra M é assim.
Tudo bem? Esse é o sonzinho representado pela letra M. A gente tem que fazer uma cara de emburrado. E depois da letra M, vem a letra N. A letra N, ao contrário da M, ela tem um som feliz, porque a gente precisa dar um sorriso para fazer o som dela. Tudo bem? Esse é o som representado pela letra N. Depois do N, vem o O. O O parece uma cara de susto, de admiração, o sonzinho que ele representa, que é assim. O ou O. Nós fazemos uma pequena bolinha também com a nossa boca para fazer esse som. O e O. Então esse é o sonzinho que representa essa letrinha. Por ele também ser uma vogal, o nome da letra é igual ao som que representa. Depois vem a letrinha P. O som que a letra P representa é esse aqui. P, P. E aí que entra o truque do nosso papelzinho. Sabem por quê? O som do P é muito parecido com o som do B. O som do B é B. B. E o som do P é assim. P. 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 O som do P faz ventinho e o do B não faz. Então, o sonzinho que é representado pela letra P parece uma pipoquinha estourando. P. 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 Tudo bem? E agora, nós vamos para a letra Q. A letra Q também tem uma particularidade, que o som dela parece também o sonzinho do C, né? O K, o cachorrinho engasgando. Só que a letra Q é aquela que a gente sempre escreve com a letra U logo depois, que nem sempre tem som. Então, nesse momento, eu ensino para as crianças que a letra Q é o som da letra é o quadro do queijo. E aqui nesse quadro tem um queijo de 1 quilo. Eu sempre falo assim para as crianças, para ressaltar os sons quá, que, ki, que normalmente é o que a gente mais encontra nessa fase. Depois vem a letra R. A letra R, o sonzinho dela, eu falo para as crianças que é tipo um ratinho roendo queijo, que é assim. Que aí a nossa garganta vibra quando a gente faz esse som. A gente sente ele aqui na garganta, ele saindo daqui. E a letra R, ela também representa 3 sons. Então, eu sempre começo explicando para as crianças que nesse momento, né, a letra R é o som do ratinho comendo queijo. E aí depois eu introduzo os outros 2 sons, que é o som R, que eu falo que é o Kiko chorando, né? Igual o Kiko do Chaves, né? Chorando. R. E a outra eu falo que é o Hulk, que é tipo o R quando ele aparece em ar, ir, né? Que parece o som do Hulk. Tudo bem? Mas esses ficam um pouquinho para depois. Depois vem a letra S. Eu falo para as crianças que é o S da serpente, que o sonzinho que a letra S, que até lembra uma cobrinha, representa, é o som que a serpente faz. Esse é o som, né, que a gente começa ensinando as crianças. Claro que depois, como em mesa, casa, o S acaba representando o som do Z. Mas isso a gente também deixa um pouquinho para depois. Nesse início, a gente ensina para as crianças que o S tem o som da serpente. E depois do S, vem o T. O som do T parece as gotinhas de chuva caindo no telhado.
E é aí que a gente usa de novo o truque do papelzinho, porque o som do T e do D são muito parecidos. E aí a gente faz de novo aquele truque, sabe? Então o D, o som dele é assim, D, D. Então o papelzinho nem se mexe, D. Já com o T a gente solta um ventinho. Então, essa é a nossa forma de diferenciar o T e o D também. Então, o T é o sonzinho da chuva batendo no telhado. É esse som que a letra T representa. Depois do T, vem o U. O U é uma letra que a gente tem que fazer um biquinho para pronunciar o som que ela representa, que é assim. U. A gente faz um biquinho como se a gente fosse mandar um beijo. E o U também é uma vogal, então o nome da letra é igual ao som que ela representa. Depois vem a letra V. A letra V, o som que ela representa parece o som de uma furadeira funcionando, que é assim. A gente junta os dentes de cima aqui no lábio de baixo. E aí, sempre tem também uma confusão entre o som do V e o do F, que são muito parecidos. E aí, mais uma vez, a gente usa o nosso papelzinho e tira dúvidas. Por quê? O som do F sai ventinho da boca. O do V, a nossa boca vibra, mas não sai ventinho que balança o papel. Viram só? Então, esse é o som representado pela letra V. Depois vem o W. O W também é uma letra que nós não usamos para escrever palavras em português. Só nomes próprios e também nomes de marcas. Então, o W pode ter às vezes o som do U, como nesse caso eu falo que é o Wilson. Ou também pode ter som de V, como por exemplo em Valdir, em Wanda, que às vezes tem também a escrita com o W. Então é uma letra que a gente também acaba não focando muito no som dela, porque a gente não usa ela em palavras mesmo na escrita no dia a dia. Depois vem a letra X. O som representado pela letra X parece o som de uma panela de pressão funcionando. Shhh. Tudo bem? A gente sabe que o X também às vezes pode ter som de C, S, né? Por exemplo, igual em táxi. Ou então pode ter som de Z em exercício. Só que aí essas palavras a gente deixa um pouquinho para depois, porque nessa fase o mais importante é as crianças perceberem que as palavras que começam com X, né? O X representa o sonzinho de X. Tudo bem? Depois do X, vem o Y, que também é uma letra que não faz parte da escrita das palavras em português, só de nomes e marcas. E o Y normalmente representa o som de I. Igual aqui eu falo que é a letra da Yara, que às vezes a gente pode escrever com I ou com Y. E por último, vem a letra Z. O som representado pela letra Z parece o som de uma abelha, que é Z. Z. Então é o mesmo sonzinho da abelha. Então, os sons que as letras representam são esses. Então, sempre que vocês forem fazer alguma atividade com as crianças, o que é bem importante, a gente faz o seguinte. Como a gente normalmente fazia na nossa época, quando a gente falava o alfabeto, a gente só falava assim, A, B, C, D e assim por diante, não é verdade? Então, várias pesquisas científicas que eu li, que eu fiz cursos e tive acesso, indicam que o mais importante na hora da criança aprender a escrever, que ela saiba
o som que cada letra representa. Isso é até mais importante que saber o nome da letra. Então, quando vocês forem, por exemplo, falar com as crianças, repetir as letras do alfabeto, porque essa repetição nessa fase é muito importante. É uma forma de a gente ir exercitando o cérebro para que ele guarde o que a gente aprendeu. Então, nesse momento, é bastante importante essa repetição. Então, nós vamos falar o nome da letra e o som que ela representa. Então, por exemplo, a gente já falaria para as crianças o alfabeto a partir de agora, mais ou menos assim. A gente vai começar com as crianças, então. A. A gente fala o nome da letra, depois o som que ela representa. E aí vocês podem pedir para as crianças, mesmo escrevendo assim no ar, o formato das letras, ou passar o dedinho em cima da letra impressa, ou de uma que vocês escreveram no caderno para elas ou que elas mesmas escreveram. Então, a gente fala o nome da letra A e enquanto a gente faz o som, a gente passa o dedinho por cima. Então, ficaria assim. A. Ops, tá de ponta cabeça. O B. B. Que é o sonzinho que a letra B representa. C. D. Depois vem a letra E. Depois o F. Viram só? Nós vamos fazer isso com todas as letras. E aí também eu acho importante explicar para vocês o seguinte. Essas letras, como o A, o E, o F, L, M, N, R, o S, o V, o X e o Z. A gente começa ensinando essas letras para as crianças quando a gente entrar efetivamente na fase de alfabetização. A gente começa primeiro com as vogais, né, que são as letras, que os nomes são iguais aos sons. Isso já facilita as crianças a assimilarem. Se eu estou vendo um A e um I, eu vou ler AI. Tudo bem? E depois nós partimos para as consoantes, que tem o som que a gente consegue prolongar, ou seja, que a gente consegue fazer o som por mais tempo, como o F, o L, o M, o N, o R, o S, o V, o X, e o Z, porque aí esse som dessa forma chama mais a atenção das crianças e é mais fácil de perceber do que, por exemplo, o som do B, que é só B, que é curtinho e é um pouquinho mais difícil de perceber. E outra dica também que eu dou para vocês é sempre que vocês tiverem a oportunidade de ler com as crianças, seja um livrinho que a gente mandar no celular mesmo, ou uma atividade que vocês estiverem fazendo no livro das crianças, a gente sempre orienta o seguinte: eu tô com a câmera frontal do celular agora, então vai ficar um pouquinho estranho, mas a gente sempre lê, né, a escrita em português a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, isso é uma coisa que as crianças também precisam ser ensinadas, que elas precisam aprender que isso é dessa forma. Então, sempre que vocês estiverem lendo alguma coisa para as crianças, vão passando o dedo embaixo das palavras que vocês estão lendo, né? Embaixo das frases. Depois a gente muda para a linha de baixo e continua passando o dedo assim. Isso é chamado de direcionalidade da escrita, que as crianças precisam perceber e ser ensinadas também.
Por quê? É muito importante a gente ensinar não só os sons que as letras representam, a direção que nós devemos escrever, porque o nosso sistema de escrita, ele foi inventado. Em algum momento da nossa história, ele foi inventado por um grupo de pessoas. Então, ao contrário da fala, que a gente já nasce com mecanismos no cérebro para aprender a falar, a leitura e a escrita não. A leitura e a escrita, elas precisam ser ensinadas, muito bem ensinadas e reforçadas, porque ao contrário, por exemplo, da contagem, né? Se você fala para uma criança bem pequenininha, olha, mostra para mim onde tem mais brinquedos e onde tem menos. A criança meio que já nasce com essa percepção, mas a leitura e a escrita não. Então, a gente precisa ensinar as crianças e praticar sempre que possível, porque o que facilita a aprendizagem delas é tanto elas entenderem o que elas estão aprendendo, a gente explica direitinho o que nós vamos falar, o porquê que aquilo funciona daquela forma, né? Por exemplo, no caso das letras, a gente sempre explica que as letras foram criadas para que a gente possa escrever o que a gente fala e que cada letrinha representa um dos pequenos sonzinhos que a gente emite, né, que saem da nossa boca quando a gente fala. Por exemplo, a palavra mola. A gente usa 4 letras para escrever a palavra mola. Por quê? Nós temos 4 sons. O, L, A, que quando juntam formam as palavras mola. O, L, A, mola. Entenderam? Então, cada sonzinho representado por cada letra representa um sonzinho que nós falamos. Então, é muito importante que as crianças também saibam disso. Tudo bem? E também nós ensinamos dessa forma porque a língua portuguesa é uma língua de escrita alfabética, ou seja, cada letrinha corresponde a um som da fala. Então, eu normalmente não costumo ensinar, por exemplo, com sílabas, né? Tipo babebi bobu, cacocu, gagogu. Por quê? A criança precisa entender, na realidade, o som que cada letrinha representa para fazer a junção desses sons. Por quê? O nosso sistema de escrita, ele foi criado dessa forma, ao contrário de outros sistemas que têm um único símbolo para cada sílaba, né? Para cada pedacinho das palavras. O nosso não. O nosso, cada letra representa um pequeno sonzinho, assim como eu expliquei para vocês na palavra mola. A gente não tem um símbolo só para escrever o som mó. A gente tem 2 símbolos para escrever o som e o som ó. Então, faz mais sentido a gente ensinar o som representado pela letra M e o som representado pela letra O, porque isso depois facilita para a criança na leitura de outras palavras, de palavras desconhecidas. Por exemplo, nós, quando nos deparamos com uma palavra que a gente nunca viu na vida, a gente pode até não saber o que ela significa, mas a gente consegue ler a palavra, mesmo que devagar, às vezes fazendo algumas trocas de sons, mas a gente consegue ler aquela palavra, mesmo que a gente não saiba o que é. Então, quando a gente ensina a correspondência de cada som a cada letra, isso facilita para a criança na hora de fazer essa leitura de palavras desconhecidas. Então, por isso, a gente sempre ensina de uma forma, né, como eu posso dizer assim, de uma forma condizente mesmo com o nosso sistema para que ele foi inventado. Então, a língua portuguesa, ela usa o sistema alfabético, ou seja, uma letra, um som, ao contrário de outras escritas que um único som representa uma sílaba, um pedacinho de uma palavra. Tudo bem?
E quem ainda tiver alguma dúvida, quem precisar de alguma ajuda, alguma orientação, eu estou aqui à disposição para ajudar vocês. Tudo bem? Um abraço a todos e novamente muito obrigada pela atenção. Até mais!